No próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono, o delegado Cantum não morreu e terá uma volta triunfal após escapar do atentado da Josefina. O homem irá desmascarar a vilã perante a todos e mostrará as provas de que Josi e a Josefina Monterrubio são a mesma pessoa. Josefina tentará negar todos seus crimes, mas a prova será incontestável e a vilã será presa finalmente, deixando tanto Renata como Regina chocadas com as suas maldades e terríveis armações. Deixe o seu like se gostaria que a Josefina pagasse por todas as maldades que ela vem cometendo. Tudo começa quando Renata fala para Adriana que ela sofreu em saber que a amiga tinha se acidentado e fala que Adriana deixou ali todos preocupados. Adriana fala que não chegou a hora dela ainda, mas fala que ela gosta de ser paparicada por todos. Renata fala que a amiga deu o maior susto ali em todo mundo, pois todos estão sofrendo. E Constança fala que ela aprendeu a amar a Adriana como se fosse sua filha. Adriana se emociona e fala que está bem, e fala que ali quem está com uma carinha de triste é Renata, e questiona se Renata deixou de ser rancorosa e reatou a relação dela com o Jerônimo. Porém, Renata fala que ela recebeu várias ligações do ex-marido dela, mas que ela não atendeu, pois ele fez ela sofrer e muito. E agora que ele percebeu que perdeu ela, ele está agindo feito um vagabundo de atrás dela, agindo com um rabo entre as pernas. Já Selena se acorda do lado do Augusto. Ela fala que bem que ele poderia ficar com ela o dia todo, aproveitando juntos. Mas Augusto não parece gostar nem um pouco da Selena e fala que ele não gosta de mulheres grudentas e diz que eles já ficaram juntos e que agora ele vai para os compromissos que ele tem, pois ele não é um à toa. Selena fala que ela chega a pensar que Augusto só usa ela e que nem parece que gosta dela e sim só quer se aproveitar mesmo. Mas o Crápula fala que ele vai ligar para Selena e manda ela deixar ela em paz, que uma hora dessa ele vai procurar por ela, assim ele vai sim atrás dela, ou caso contrário, ela nunca mais verá ele, porque ele não gosta de ser incomodado. Selena percebe que Augusto é um sem vergonha e fala que ele quer ter a relação deles às escondidas, e fala que ela e ele são solteiros, e que não precisa esconder assim como fez Roberto e o Rafael. Augusto ficará curioso para saber mais coisas da Roberta e do Rafael, e começará a perguntar o que Selena sabe da amiga. Ele questiona se Selena sabia que Roberta era bonita. A moça fala que sim, que sabia, pois Roberta e ela são amigas, e que ela sempre soube da relação da Roberta com Rafael. Augusto pergunta se Roberto seria mesmo capaz de matar esse tal Rafael, que estavam acusando ele. Mas Selena responde que Roberta nunca faria isso, pois ela jamais poderia matar o pai do filho dela. Augusto ficará chocado em saber que Roberta mentiu que Jerônimo era o pai do bebê que ela esperava. Selena fala que Roberta nunca dormiu com Jerônimo e só mentiu para separar Jerônimo da Renata, pois ela só quer ver Renata sofrer, pois Roberta não vale nada e é ruim para a irmã. Já no hospital, Renata está com a Constança conversando com a Adriana. E Renata fala que ela recebeu uma mensagem do Jerônimo implorando para que ela atendesse as ligações dele, e que ele escreveu na mensagem que a médica Marina, que é a médica da Roberta, é sobrinha do padre Severino, que contou ao Jerônimo que Roberta esperava um filho do Rafael. A Adriana fala que isso é verdade, pois ela nunca poderia esperar um filho do Jerônimo, se ela e ele nunca dormiram juntos. Mas Renata está irredutível e fala que ela nem sabe mais em quem acreditar. Constança fala que ela acredita que Roberta não presta, pois Roberta é mentirosa e que ela é capaz de tudo para ver o sofrimento da Renata. Adriana fala que ela acredita em Jerônimo, pois ele nunca dormiu com a Roberta, e que Roberta é sem vergonha feita a Josefina. Constança fala que todos ali sabem que Roberta não vale nada assim como a mãe dela, e que apenas a Renata não quer enxergar isso, pois fica se fazendo de cega que não quer ver, mas sabe muito bem que Roberta é uma bandida feita a mãe dela. Já Jerônimo fala com um banco e diz que ele vai emprestar todo o dinheiro que a família Monterrubio precisar, e diz que dinheiro não é problema para ele nem para suas empresas, pois ele precisa ajudar os Monterrubios, que estão passando agora por uma fase bem difícil.
e que ele e as empresas dele vão ajudar de todas as formas, mas só pede sigilo. Já no hospital está Augusto ouvindo a conversa da Renata com a Adriana e com a Constança. Augusto vai entrar no quarto com flores para elas e se passa por bom moço simpático e diz que se a Adriana é amiga da Renata, também será amiga dele. Ele fala que torce muito para ver ela se recuperando logo logo. Renata, muito boba, fala que Augusto é perfeito, pois sempre está do lado dela e agora mal amanheceu o dia. Ele já está ali levando flores para elas, alegrando seus dias. A Adriana vai agradecer pelas flores, mas fala que Renata tem esposo e que o marido dela não vai gostar de saber que ela recebe flores de outro homem. E fala que ela ficará com todas as flores para ela então. Mais tarde, Renata vai para a empresa e vai levar Augusto junto com ela. E nesse momento, Jerônimo vai ligar para ela e oferece então ajuda financeira para a empresa dela e para a família dela e diz que Renata não está sozinha nessa. Porém, a moça fala que não quer que ele ajude ela em nada, pois ele é um salafrário que enganou ela, pois se casou com ela só para ver ela sofrer e muito. Porém, Jerônimo fala que só ele sabe o quanto está arrependido, pois o que ele fez para Renata foi muito grave e diz que ele está louco de raiva dele mesmo, por ter magoado Renata, que nunca mereceu, pois ela sempre foi muito verdadeira com ele, e que ele que errou nessa história. Nesse momento, a secretária vai chegar com café para Augusto e para Renata. E Jerônimo ouve que a secretária fala o nome do Augusto. O homem ficará completamente furioso e pergunta a Renata se ela está namorando com Augusto, pois sempre que ele liga para ela, Augusto está ali junto com ela e diz que ele não quer atrapalhar o casal. Renata fala que Augusto está fazendo por ela o que o ex-esposo dela deveria ter feito, mas que Jerônimo preferiu deixar ela ficar ressabiada, pois agora, depois de tudo que ela viveu casada com ele, ela nunca mais vai querer se casar com ninguém nessa vida. E fala que ela pensou em ser freira. Jerônimo vai alertar Renata que Augusto é tão bandido feito Roberta, e que Renata está caindo na teia dele se fazendo de cega. E avisa que Renata vai sofrer muito nas mãos do Augusto, pois ele não vale nada. Renata ficará furiosa e desliga o telefone na mesma hora e diz que ela nunca mais quer falar com ele. Renata se vai para o banheiro para chorar e Augusto, feliz da vida, fala para ele mesmo que Jerônimo perdeu Renata e que agora ela será dele, ponto final. Depois Carlos vai chegar muito nervoso e fala com o Jerônimo. Ele conta que Paulinho fugiu de casa e pede que Jerônimo ajude ele a encontrar o menino, pois Alzira está desesperada de ir atrás do filho. Jerônimo manda Carlos então chamar os empregados da fazenda e saírem à procura do pequeno. Depois, Jerônimo ficará sofrendo pensando na Renata e no que ela falou para ele. Ele vai tomar coragem e fala para ele mesmo que ela não vai trocar ele por Augusto, pois ele sabe que Augusto é um sem vergonha. Depois, Roberta vai estar em um bar à espera do Augusto e ele não vai demorar para chegar. Roberta fala que não entende o motivo do Augusto querer conversar com ela. Augusto fala que é ele que não entende o motivo que Roberta teve para mentir que o bebê que ela esperava era do Jerônimo, se na verdade era do Rafael. A Megera ficará furiosa e deduz que foi a Selena quem contou tudo para o Augusto e manda ele esquecer tudo que ele ouviu e avisa que ela é perigosa. Já na fazenda, Jerônimo vai chegar de cavalo e pergunta se alguém encontrou o Paulinho, pois ele não encontrou o menino. Todos se preocupam, pois ninguém conseguiu encontrar o pequeno. E Alzira sofre e fala que por culpa dela e do Ezequiel, o filho dela fugiu de casa. Mas não vai demorar para a médica chegar com o menino e fala que Paulinho está bem. Alzira ficará feliz que encontraram seu filho e ficará emocionada que Paulinho está ali novamente com ela. Ela olha para Marina e agradece a médica e fala que ela está contente e fala que a médica é um anjo que caiu do céu. Marina fala que o menino está bem, porém que ele está triste, que ela conversou com ele e convenceu ele de voltar para casa para falar com a mãe dele e com o seu pai. Já Jerônimo, que está ali, se diz tão apaixonado pela Renata e fala que está arrependido e está ali de olho na Marina. E fica ele e ela se olhando um para o outro, loucos para estarem juntos. Já Roberta fará um trato com Augusto,
dele separar ainda mais Renata do Jerônimo. Roberta fala que ela não aguenta ver a irmã sempre se dando muito bem na vida, se na verdade Renata é assanhada e anda com tudo que é homem que aparece na frente dela não se dá respeito, e que Augusto e Jerônimo estão caidinho por ela. Mas Augusto fala que Roberta está exagerando, pois Renata é simpática demais e que ele sabe que ela não se mete com os homens e que apenas fica dando corda para eles, assim como ela está fazendo agora com ele. Roberta manda Augusto abrir os olhos, pois Renata não presta e vai usar ele depois e jogará ele fora, pois a irmã dela apenas quer se vingar do Jerônimo, só isso. Já a Josefina vai chegar na empresa furiosa com Gonçalo e fala que ele não presta mesmo, pois enquanto ela era uma boa esposa e fiel, ele andava por aí arrumando uma amante e que traiu ela com Regina e que por isso ela nunca vai perdoar ele. Fina vai bater na cara do Gonçalo e fala que ela nunca dará o divórcio para ele, pois agora que ela está velha, ele deixa ela ali abandonada para ficar com a Regina, que é a mais nova. Já Antônio está em casa quando ele recebe a ligação do delegado Cantum, contando para ele que por pouco ele não morre, pois o Gustavo se aliou com a Josefina para dar cabo dele, que depois a Fina deu cabo do Gustavo e tentou matar ele também, mas que ele conseguiu se fingir de morto e fala que ele estava usando um colete à prova de balas. Antônio ficará espantado e fala que Cantum deve se esconder, pois se Fina descobre que ele está vivo, ela voltará a tentar apagar a vida dele de uma forma ou de outra. Cantum fala que ele está com as provas e que ele vai entregar ao Antônio hoje mesmo na casa da Regina. Já na empresa, Gonçalo fala que Fina é uma cobra venenosa, que só se casou com ele para usar a sua fortuna, pois ela nem ama ele de verdade como fica falando, pois ela e Roberta só se importam com o dinheiro que ele tem, nada mais. Josefina fala que se ela tivesse que ficar com Gonçalo na pobreza, ela ficaria sim, mas que sem ele isso não vai acontecer, pois ele se casou com ela e que deve ficar casado com ela até o final. Matias ficará horrorizado com a cena e Honório também. Eles estão chocados em ver a bruxa malvada ali dando em cima do Gonçalo e quase querendo espancar ele, pois ali está a Fina, que se parece com um jacaré, furiosa com Gonçalo, e só falta agora dar uma surra no Gonçalo ali na empresa mesmo, na frente de todos. Gonçalo vai reagir a jacaré e fala que ele tem nojo dela, pois enquanto ela era jovem ele pôde sim usar ela mesma, mas que agora que ela é velha está cada vez pior e que assim ele não pode mais aguentar viver do lado de uma mulher malvada sem coração. Josi e Gonçalo ficaram ali trocando ofensas e Gonçalo chama ela de malvada para Renata e diz que há muito tempo ele presencia ela maltratando a Renata e tratando muito bem a Roberta, e fala que isso deixa ele muito louco. Ele chega a pensar que Renata não pode ser filha dela assim como é a Roberta. Já Antônio conversa com o Isidro, os dois comentam sobre o atentado que Cantum sofreu por parte da Josefina Monterrubio, pois o resultado da investigação do Cantum provou que Josi é sequestradora da filha da Regina e que ela é a mesma Josefina Monterrubio, que por isso a Bangina encomendou a morte do Gustavo e também do delegado Cantum, mas que por pouco o delegado não morre, assim como Gustavo morreu. Isidro fala que até agora ele está digerindo essa descoberta, pois essa mulher Josi sempre esteve por perto, pois ela é esposa do Gonçalo. E que o que deixa ele mais incrédulo é que Gonçalo nem desconfiou que a esposa dele é uma bandida. Antônio fala que a única coisa que ele quer agora é falar com a Regina e contar a ela que eles encontraram a mulher que roubou a bebê dela e que a filha da Regina pode ser a Renata ou a Roberta. Isidro comenta que Regina vai levar o maior susto ao saber que a filha dela foi criada ali tão perto dela todo esse tempo. Antônio fala que Regina vai tomar mesmo um susto, pois ela gosta muito da Renata e que elas podem ser mãe e filha. Isidro fala que Regina vai mandar a Josi para a cadeia e que essa marginal pagará muito caro por ter feito muito mal a Regina todo esse tempo. Já Renata vai falar com a Regina e questiona ela por ter enganado a Renata, se Regina sabia muito bem das más intenções do Jerônimo em se casar com ela e fazer ela sofrer e muito.
Regina será sincera com Renata e conta que ela sempre foi contra esse desejo de vingança do Jerônimo, pois quando ele falou para ela que ia se vingar da Renata, ela foi contra. Regina ainda fala que ela mandou então o rapaz ser sincero com Renata e falou que ele deveria perguntar a Renata se ela era bonita, mas que Jerônimo falou com a Josefina que ela confirmou para ele que Renata era sim a bonita que namorava com Rafael. Mas que Jerônimo falou com a Josefina que ela afirmou a ele que Renata era a bonita que namorava com Rafael. E mesmo que Jerônimo já estando mesmo apaixonado por Renata, decidiu se vingar da moça que ele pensava que havia feito muito mal ao irmão dele. E que agora que ele descobriu que Roberta era a bonita, ele se deu de conta o quanto ele errou em ter acreditado na Josefina e se tocou que Roberta e a mãe dela tramaram para separar ele da Renata e que agora ele está sofrendo muito, assim como também sofre Renata. A mocinha fala que Regina foi muito malvada, pois deveria sim ter contado para ela, pois Regina sabia a maldade que Jerônimo ia fazer para ela. Por que ela ficou calada? Regina não sabe aonde meter a cara e percebe que ela agiu junto com o Jerônimo para ver a Renata sofrer muito. Renata fala que Regina depois sofre e não sabe por quê, porque ela tem muitos problemas e fala que Regina só colhe o que ela está plantando, pois se ela não tem a filha dela ali junto com ela, é porque Regina é uma sem vergonha e só faz maldades para as pessoas e vive no mundo de mentiras e engano, se metendo com homens casados, assim como ela se meteu com o Gonçalo. Regina ficará com a cara no chão e não sabe nem o que dizer para Renata. Depois Renata vai para casa e vai invadir o quarto da Josi e pergunta por que a mãe teve coragem e a cara de pau de ir falar com o Jerônimo e mentir para ele que ela era bonita e que ela namorava Rafael. Josefina ficará furiosa e fala que Renata ainda anda por aí com esse assunto, se já passou muito tempo. Porém, Renata fala que ela está pensando muito bem se vai se divorciar do Jerônimo ou não, pois ela agora tem a prova de que Josi foi mentir uma coisa dessa ao esposo dela. Porém, Josefina ficará furiosa com Renata ali, questionando ela. A bandida manda Renata se acertar com o marido dela e deixar ela em paz, e alerta Renata que ela só mentiu ao Jerônimo para separar ele da Renata, pois ela viu bem que Jerônimo era um galinha sem vergonha, pois andava dormindo com Roberta e também queria se casar com Renata, e diz que Jerônimo nem é homem, pois homem não anda com duas mulheres e que por sinal duas irmãs, e que por isso ela quis separar Renata dele, pois sabia que a filha ia sofrer muito. Já o advogado Gonçalo alerta ele que Branca quer destruir a empresa e quer culpar o Honório de uma vez por todas. E ainda fala que assim a empresa vai à falência. Gonçalo não entende porque essa mulher fez tudo isso e fala que Honório não se cuidou, pois ele é casado com a Constança e eles eram muito felizes, e que Honório confiou muito nele e ficou muito tempo com essa mulher, se ela nem era esposa dele. E deu o que deu, Branca levou ele para a cama e que agora está destruindo Honório de todas as formas. Já Jerônimo vai aproveitar que está separado e não perde tempo e vai se meter então com a Marina. Ela fala para ela mesma que ela está encantada por Jerônimo e torce para que ele se interesse por ela assim como ela se interessou por ele. O homem será cordial com a médica e trata ela melhor do que ele tratava a esposa dele, Renata. E fala para a médica que ela faz se sentir muito bem e que ele não vê nem a hora passar do lado dela. Marina será muito sincera com o Jerônimo quando ela pergunta se ele está mesmo separado da esposa dele, Renata, pois ela não quer problemas para o seu lado. O homem fala que ele errou com a esposa dele e que infelizmente ela não quer mais saber dele jamais e que ele está cansado já de se rastejar, pois ela só expulsa ele da sua vida. Mas Marina fala que não importa o que aconteceu para ele e para a mulher dele se separarem, mas que ela pode fazer ele ter bons momentos com ela, pois ela gosta muito de conversar e fala que gostou muito dele, pois ele parece ser uma pessoa muito respeitosa, um cavalheiro, e que ela precisa de alguém ali no interior para acabar se distraindo, senão ela não ficaria ali nem uma semana, pois é acostumada na cidade grande. Marina e Jerônimo parece que foram feitos um para o outro e ficam ali se conhecendo e conversando sem imaginar
que uma grande paixão está rodeando eles. Marina fala para ela mesma que o rapaz é o homem que ela sonhou em se casar e só se questiona se ele tem algum defeito, pois ele é velho e ainda nem se casou nem constituiu uma família e teme que ela possa ter o dedo podre para escolher namorados. Jerônimo fala que ele está feliz que a médica esteja ali, pois ele não tinha companhia de ninguém, e com a médica ali ele se sente agora tão bem, que ele sente que ele pode ser ele mesmo com ela e falar o que ele quiser, pois parece que ela não é de julgar as pessoas. Depois, Jerônimo se vai embora e ficará triste. Ele fala que ele ama muito Renata no fundo, mas que ao mesmo tempo ele quer se ocupar com outras coisas ao invés de ficar sofrendo por ela. Se ela nem quer mais saber dele mesmo, e já anda com Augusto para cima e para baixo, se bobear, já está namorando com Augusto. Já no outro dia, Antônio vai chegar na casa da Josefina e vai deixar a mulher assustada. Josi pergunta quem é Antônio e ele se apresenta como amigo da Regina e pergunta como ele deve chamar a Josefina, de Josi ou Josefina Monterrubio, e fala que já sabe que ela e a Josi é a mesma pessoa. A bandida ficará completamente nervosa e fala que não sabe do que Antônio está falando. O homem pergunta se Renata ou Roberta é a filha roubada da Regina e conta que Cantum não morreu e entregou a ele as provas de que ela é sequestradora sim da filha da Regina. Finalmente a casinha da Josefina vai cair e ela será presa pelos crimes que cometeu. A bandida será levada para o presídio feminino e vai ficar de atrás das grades onde é o lugar dela. Quer saber o que vai acontecer enquanto me apaixono? Então se inscreva no canal e deixe seu like. Também me conta que nota você dá para a novela de 0 a 10. Deixe a opinião abaixo nos comentários.